o Senhor te abençoe e a ti te fortaleça em nome de Jesus. Hoje chegamos ao dia 3 de setembro de 2023, onde temos nos assentado na sala de aula do Espírito Santo e procurado aprender sobre um homem chamado Davi, um homem que entrou na história sendo ele um destruidor de gigantes. E estamos nos assentando nessa sala de aula para combatermos o bom combate da fé. E eu creio que no nome de Jesus, Deus vai fazer com que através da sua vida, algo grande venha acontecer para a glória de Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Aplauda o Senhor bem forte então. Glória a Deus. Por gentileza, coloca a mão no teu coração, por favor. E diga comigo: Senhor Jesus, há áreas na minha vida que eu preciso ser exercitado no que é espiritual, assim como um soldado precisa se exercitar, eu também preciso me exercitar de forma espiritual, a fim de que os meus músculos da fé ganhem forças. A tua palavra diz, o apóstolo Paulo disse, que temos o capacete, temos a couraça, temos o cinturão, temos os calçados, temos a espada e temos o escudo, para combatermos o bom combate da fé. E em nome de Jesus, provoca a minha fé, Senhor Espírito Santo, não me permita que eu saia daqui da mesma forma que eu cheguei. Usa o teu servo, que este lugar seja uma arena espiritual. Eu sou um bom soldado de Cristo Jesus. Eu sou um bom soldado de Cristo Jesus. Faz a sua oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que a tua palavra vá como ensinamento, como um exército que se prepara para o campo de batalha. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra diz que é um exército no céu e é um exército na terra. Diga amém. Eles estão aqui entre nós, amém? Aplauda Jesus então. Aos poucos nós estamos, em nome do Senhor Jesus, criando músculos espirituais. Enquanto eu orava, eu me lembrava de um ensinamento que eu acredito que todos vocês aqui, que já passaram por este ensinamento, devem se lembrar, que inclusive está até no YouTube, que nós aprendemos sobre demonologia. Não aprendemos tudo, mas aprendemos um pouco que nos é necessário para colocar em prática. E nós aprendemos sobre o apóstolo Paulo, quando ele nos pede para que venhamos nos cingirmos de força. O apóstolo Paulo nos pediu que viéssemos nos cingirmos de força. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer criar músculos espirituais. Você não vai pegar uma pessoa só porque se alistou como um soldado e mandá-lo para a guerra, sem que antes esse não também passe por um exercício, sem que antes esse não tenha de passar por várias etapas. Assim somos nós também. Só que infelizmente nós, como soldados de Cristo, nós meio que deixamos de lado o que é tão importante, que é o meu, o teu, o nosso preparo espiritual. Por isso perdemos as batalhas, por isso perdemos a guerra. O que é interessante é que esses dias agora, praticamente 15 dias, nós temos nos assentado na sala de aula do Espírito Santo e por isso desenvolvido que estamos aprendendo sobre verdadeiramente nos tornarmos destruidores de gigante.
Nós tivemos agora uma série de mensagens nesta semana, que inclusive já está até no YouTube, que eu convido você depois de ir lá e assistir. Nós aprendemos quarta-feira agora, para a glória do Senhor nosso Deus, sobre como lidarmos com a crítica. Todos nós sabemos que Davi precisou vencer a crítica, tanto do rei Saul, como dos seus próprios irmãos. Ele teve que vencer a crítica, tanto dos de fora, como os de dentro de casa. Se ele não vence a crítica de Saul, se ele não vence a crítica da sua própria casa, ele nunca jamais teria se tornado um destruidor de gigante. Ele nunca que jamais teria vencido a batalha. Então, tornar-se um destruidor de gigante também requer preparo espiritual. Não é só vontade. Eu quero tornar-me um destruidor de gigante, eu quero vencer as batalhas, eu quero vencer a guerra, eu quero partir para cima. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas eu tenho que ser sincero com você. Você precisa exercitar os seus músculos espirituais, e nós vamos vermos hoje como é que nós podemos fazermos isto, para verdadeiramente no campo de batalha guerrearmos e vencermos a guerra. Você tem tudo o que você precisa para vencer a batalha. Você já aceitou Jesus de Nazaré, você já passou pelos batismos nas águas, você já se tornou sua nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na sua vida. Hoje você tem tudo o que você precisava para verdadeiramente exercitar como um bom militante da fé num campo de batalha. Mas é importante que você entenda que você precisa também saber lidar, não só com a parte interna, mas com a parte externa. Você pode estar preparado para guerrear. Você pode estar preparado para ir ao combate, pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa, por quem quer que seja, glória a Deus por isso. Mas se você não souber lidar com a parte externa, você pode desmoronar a parte interna. Porque na parte externa, você vai ter, como Davi teve, oposições. Diga, oposições. E essas oposições vêm de quem você menos espera. Por exemplo, a Bíblia diz, nós aprendemos quarta-feira agora, que o rei Saul se opôs. Ele simplesmente disse que Davi era uma criança, que Davi era um menino, que Davi era um ser despreparado, que se ele fosse à batalha, ele certamente seria morto. E a Bíblia diz que foi uma crítica destrutiva. Porém, a Bíblia diz que ele nada disso se importou. E depois nós vamos ter os próprios irmãos de Davi, que também agiram de comum acordo com Saul. Então nós aprendemos aqui quarta-feira sobre... E seria importante, em nome de Jesus, que você depois fosse lá no YouTube e você sentasse 1 hora só do seu tempo. 1 hora só do seu tempo. E você fosse lá e assistisse com a sua Bíblia na mão. Espera ainda, eu sou tão criticado, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, pelos com quem eu trabalho, com quem eu moro, e eu não estou sabendo lidar com isso. Pois é, você tem lá um ensinamento que iluminará os olhos do seu entendimento, irá te capacitar sobre como lidar com uma crítica destrutiva. Está lá mastigadozinho. Você não vai precisar subir ao monte para isso, você não vai precisar jejuar para aprender isso, você não vai precisar ler livros e livros e livros e livros para ler isso, não. Você só vai precisar puxar o seu divã, o seu sofá, a sua cadeira, sentar-se por 1 hora só, e aprender sobre como lidar com a crítica destrutiva. E está tudo lá para a glória de Deus. Você não chega aqui diante do seu gigante se você não se preparar primeiro para vencer as críticas. O que nós estamos vendo aqui, para a glória de Deus, já é a conclusão no campo de batalha. Mas antes de tudo isso, é o que nós temos aprendido para chegar aqui. Muitos chegam aqui e chegam despreparados, quer seja na área que for, e acabam perdendo a batalha. E acaba sofrendo fortes golpes. Golpes esses que deixam traumas, que deixam sequelas, que deixam mágoas, que guardam ressentimentos em seus corações. Então é importante que você entenda isso no seu coração. Nós aprendemos sexta-feira agora, que inclusive muitos até foi um susto.
Porque nós aprendemos sobre lidar sobre pressão. Lidar sobre pressão. A igreja estava muita gente, e eu disse boa noite, que Deus abençoe. E aí então eu peguei o celular, e quem estava aqui sabe que eu fiz exatamente assim. Eu peguei o celular e disse assim: como é que é? O quê? Meu filho sofreu um acidente? Agora? E foi sério? Está sendo levado de ambulância agora às pressas para o hospital. Não, eu vou pedir para alguém fazer aqui o culto. Não, o povo vai entender. Amém, pessoal? E os irmãos, amém. E eu então dei continuidade, basta você ir lá que você vai assistir sobre. E eu percebi que tinha pessoas que começaram a chorar na hora. Pessoas que começaram a chorar. Teve pessoas que eu percebi aqui com o celular, que disseram: e agora? E eu olhando daqui. Daí então eu fiz de conta que encerrei a ligação, mas a ligação não existia. E aí eu peguei e perguntei: ei, quem é você quando você está sob pressão? Quem é você quando você está sob pressão? Os irmãos estavam aqui na sexta, né? Eles aqui são prova de que eu fiz isso, ao vivo e a cores. Fiz de conta que era uma ligação, que um dos meus filhos tinha sofrido um acidente muito grave, e que agora estavam todos. Quem é você quando você está sob pressão? Isso é importante. É importante que você aprenda sobre isso. Porque o mundo que lá fora está é, na verdade, uma grande panela de pressão. E que vira e volta, você vai estar em situações delicadas, em que entre a cruz e a espada. Vira e volta, você vai estar em situação em que você vai precisar saber trabalhar com seus nervos, com seu temperamento, com a sua natureza, para que você possa vencer as batalhas da vida. Não basta só chegar aqui e dizer: gente, Deus é contigo, isso é bom, é maravilhoso, é lindo. Mas diante do Deus que eu sirvo, por muito já ter lido essa Bíblia e livros, eu vou dizer que só isso não é o suficiente. Só isso não é o suficiente. Isso é empolgação, é enganação, é motivação que não leva a lugar nenhum. Você, para construir uma casa, você primeiro tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Você, para fazer uma casa, primeiro você precisa fazer o quê? Pergunte isso para o seu irmão. Você, para fazer uma casa, primeiro você precisa fazer o quê? Não, pergunta de novo. Parece que a pessoa não sabe a resposta. Pergunta: você, para fazer uma casa, primeiro você precisa fazer o quê? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Cavar. Cavar. Mas se eu encontrar o buraco aberto, alguém foi lá e cavou por você. Que é o que eu fiz. Eu cavei por você, para que você pudesse alicerçar a sua fé. Você não pode, para começar uma casa, você não começa do alicerce. Não, você começa cavando. É o primeiro passo quando você vai realmente dar início a uma casa. Fez a marcação, fez tudo, enquadrou, tudo bem, glória a Deus. Mas você vai ter que ir cavar. E é isso aí que nós precisamos no nome de Jesus. Irmãos, vai lá no YouTube, vai lá em nome de Jesus. Talvez você me perdoe, talvez você, quando se encontra por sob pressão, meu Deus, você perde a paciência até com tua esposa. O que é que você quer? Você não sabe como é que foi meu dia hoje no trabalho? Se você soubesse. Você não sabe como lidar sob pressão. Olha, não me venha não me venha procurar essa noite não, porque você não sabe o que foi que seu filho tirou minha paciência. Vá dormir bem longe de mim, saia daqui. Quem é você quando você está sob pressão?
Tem pessoas que quando estão sob pressão, elas têm a tendência de fazer o que a Bíblia Sagrada diz que Israel fez. Foram duas atitudes. Primeiro, sentiram medo. Consequentemente, fugiram. E está lá o ensinamento gratuito para você assistir no YouTube. E você então, às vezes, acontece a mesma coisa. Você, às vezes, quando está sob pressão, você tem essa tendência. Você sente medo. Mas o medo toma de tal forma o teu coração, que a tua mente começa a projetar tantos pensamentos negativos, que você vai se afunilando, você vai se afundando. Quem é você quando está sob pressão? Quais são as suas atitudes? Pastor, eu corro para o quarto para chorar. Pastor, me dá uma dor de cabeça que eu vou bater no hospital. Enquanto eu não tomar o remédio, pastor, a dor de cabeça não passa. Quem é você quando você está sob pressão? A Bíblia Sagrada diz que durante 40 dias e 40 noites, o filisteu de Gate ameaçava Israel. Imagine 40 dias e 40 noites, irmão. O inimigo buzinando no pé do teu ouvido. O inimigo dizendo: se não tem homem aí, então a partir de hoje vocês são derrotados. 40 dias e 40 noites. Dá para você imaginar? Você passar 30 dias esperando o resultado de um exame. Se você não tiver estrutura, você morre antes de receber o resultado. Antes de receber o resultado, eu vou morrer. Antes de você receber o resultado, você se enterra. Quem é você quando você está sob pressão? Quem é você quando você está sob uma pressão, seja em que área que for? Aqui, você vai entender que Israel, por 40 dias e 40 noites, fez de tudo para atormentar a todo o exército de Israel. E conseguiu. E conseguiu. A Bíblia diz, pode ir lá depois e assistir detalhadamente, em que Israel estando sob pressão, e Saul estando sob pressão, eles fizeram o que muitos fazem: fuga, fuga, porque acreditam que é fugindo que vão conseguir sanar o problema. Não sana, pessoal, não tem como. Ou você enfrenta de frente esse problema, ou vira e volta, ele sempre vai bater a tua porta, vira e volta. Ou você começa a enfrentar de frente, levantar a cabeça, ou vira e volta, o problema vai estar se apresentando: oi, tudo bem? Eu estou aqui de volta. E por que está de volta? Está de volta porque você, na hora do pega para capar, você acha que se fugir é a melhor coisa. Então eu lhe peço, por favor, em nome de Jesus, por gentileza, vai lá no YouTube. Primeiro você vai e assiste a de quarta-feira, que é no nome de Jesus, sobre lidando com as críticas destrutivas. Você passa uma hora só para aprender. Depois você vai lá no de sexta-feira, que é sobre como lidar sob pressão. Agora eu quero que você olhe para o seu irmão e diga: se prepare, porque Deus tem para falar com você nessa noite. Mais uma vez, diga: se prepare para o que Deus tem para falar com você nessa noite. Eu quero que você atente uma coisa, em nome de Jesus, antes que nós entremos aqui no conteúdo. Preste bem atenção. Quando você lê toda a Bíblia, você vai perceber que em alguns casos Deus parece repetitivo, e na verdade não é. Deus nada faz sem um propósito, sem um sentido, sem um significado. Mas é interessante que acerca dos numerais, dos números ou de quantidades, como você queira, você vai ver que vira e volta Deus sempre está repetindo o numeral 7. Vira e volta. 7 nós sabemos que é o número da perfeição. 7 foi a criação de todas as coisas. A Bíblia diz que 7 foram as 7 voltas ao redor de Jerusalém, ao redor da muralha de Jericó. A Bíblia diz de forma bastante clara: 7, 7, 7 em várias etapas. Se eu for numerar aqui, foram 7 os mergulhos de Naamã, e etc, etc, etc. 7 foram juntando os pães e os peixes, que multiplicou e alimentou uma grande multidão. Você vai ver os 70
70 foram todos os que receberam da parte de Moisés o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo que estava sobre Moisés. Os mesmos 70 foram os 70 anos de exílio nos tempos babilônicos, nos tempos de Jeremias e outros demais profetas. Você vai à frente, você vai ver que 70 foram os apóstolos enviados por Cristo às cidades que ele haveria de ir, e sucessivamente. Mas de repente você vai ver algo que poucas pessoas atentam. E eu lhe peço, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, guarde esse ensinamento que eu vou lhe dar. Escreve no teu coração, ata a corda do teu pescoço, a fim de que Satanás, o diabo, não intente ir contra ti e tirar de você o que você tem de melhor, que é de Deus na tua vida. Porque a Bíblia Sagrada diz algo aqui interessante, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 16. A Bíblia diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Vamos ler comigo, por gentileza, vamos lá? Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Quais eram os horários que eles chegavam? Quais eram os horários que o filisteu de Gate, Golias, o gigante, que desafiava Israel, quais eram os horários que ele chegava? Pela manhã e à tarde. E aí a Bíblia continua dizendo, o período com que ele fez isso, por 40 dias. Então olhe para cá, por gentileza. É interessante, né? Por que o filisteu, no caso Golias, não ia pela madrugada? Para um pouco para pensar. Olha para cá, por favor. Em nome de Jesus. É uma boa pergunta. Porque iria pegar todo o exército desprevenido. Por que não chegar na hora em que eles estariam cansados, dormindo? Porque eles iam às fileiras de guerra, se armavam até os dentes, mas como não havia quem desafiasse a Golias, uma vez que Golias desafiava Israel, o que eles faziam? Eles tinham que voltar cansados por passar o dia inteiro debaixo de um sol escaldante, e agora eles estavam cansados e exaustos. O que é interessante é que a pergunta aqui é boa. Por que não ir na madrugada? Por que não ir no meio-dia, na hora da boia, quando eles estariam com um prato na mão, uma colher ao invés de uma espada, uma lança, um escudo? Também os pegaria de forma desprevenida. Por que não, meu Pai do céu? São horários propícios para quem quer vencer uma batalha e principalmente pegar o seu inimigo de calça curta. Aí é que vem o mistério. Porque eu persegui isso por muito tempo. Tempos e tempos e tempos, até que um certo dia, relendo a Bíblia mais uma vez, os meus olhos se abriram porque isso aconteceu. Você sabe o que é interessante? É que você, quando lê desde o livro de Êxodo, mas propriamente falando, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, você vai perceber a similaridade dos acontecimentos, do porquê de que Golias, todos os dias, pela manhã, ao entardecer, vinha e decretava guerra a Israel. Deus decretou a Israel. Deus disse a Israel: Israel, todos os dias, quando vocês forem à peleja, quando vocês forem à guerra, a fim de que vocês não percam a guerra, vocês terão que sacrificar a mim ao amanhecer e ao entardecer. Ao amanhecer, para o perdão de seus pecados, ao entardecer, pelo perdão das suas iniquidades, das suas transgressões. O que é interessante, que o meio ao sacrifício que eles tinham que ofertar ao amanhecer e ao entardecer,
eles então ali iriam renovar a sua aliança com Deus. Os pecados eram perdoados, as iniquidades e as transgressões da mesma forma. Eles renovariam a sua confiança em Deus. Por quê? Porque ali não era só oferecer o sacrifício, eles ouviriam a palavra de Deus, que no caso dos demais outros profetas, das quais já tinham escrito em papiros, eles alimentariam a sua fé, a fé viria em seus corações, a fortaleza de Deus tomaria-os dentro de si, e agora eles estavam preparados, não para ver o gigante, mas para ver o Deus a quem servia, que poderia lhes dar a vitória sobre o seu gigante. É interessante que você, quando vai no livro de Gênesis, a Bíblia diz, está escrito, que ao amanhecer e ao entardecer, a Bíblia diz que Deus, antes do pecado cometido de Adão e Eva, o Senhor ia ter com Adão e Eva. Quando você vai um pouco mais à frente, você vai ver Abraão, que na verdade ainda não era Abraão, era Abrão, em que tendo ele voltado do Egito, a Bíblia diz, e já sendo o sol para se pôr, ergueu então Abrão um altar, e ofereceu sacrifício sobre o altar. Mas de tal sono pegou, que veio sobre o sacrifício as aves de rapina, para tirar o que foi sacrificado sobre o altar. Ao entardecer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o inimigo sabe muito bem como matar um cristão. Me escute, pelo amor de Deus. Se você acha que Satanás, o diabo, para matar, aniquilar um cristão, ele vem oferecendo o pecado, não começa assim. Ele tem que, primeiro de tudo, impedir a sua comunhão com Deus. Ele tem que impedir com que você vire e volta todos os dias, acesse a presença de Deus, quer seja por oração, quer seja por leitura da palavra, ou quer seja por consagração. Talvez você diga assim para mim: pastor, pois o negócio está pegando, pastor, porque nenhuma dessas três eu estou fazendo. Eu não estou lendo mais a Bíblia como eu deveria, eu não estou mais orando como eu deveria, e pior, nem jejuando mais eu estou, pastor. Você precisa entender que o inimigo sabe muito bem disso, que a única forma de conseguir destruir-nos, destruir você, destruir a nós, é impedindo com que tenhamos comunhão com Deus. Por isso que ele agora sabe muito bem os horários que Israel vai invocar ao Senhor, os horários que Israel vai invocar a presença de Deus. Isso tem que ser impedido, isso tem que ser a fina força, para que Israel, uma vez não mais fazendo o que era para fazer, no que discerne ao mundo espiritual, viesse se abalar, viesse se intimidar, viesse então a passar pelo que passaram. Você quer vencer? Você realmente quer vencer? Sim ou não? Então, em nome de Jesus, não permita que Satanás, o diabo, interrompa a sua comunhão com Deus. Porque o diabo sabe que uma vez que você começa a ler a palavra de Deus, você terá fé para vencer o inimigo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pela palavra de Deus. Se você quer vencer o inimigo, então não deixe de jejuar, porque a Bíblia Sagrada diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Porém a Bíblia Sagrada diz que a minha, tua, nossa natureza, a minha, tua, nossa carne, luta contra o Espírito, opondo-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você tem que entender que o inimigo vai fazer de tudo para impedir com que você acesse o mundo espiritual, e a única forma de acessar o mundo espiritual é por meio da oração. Ainda que seja 5 minutos. O salmista Davi está na Bíblia. Ele buscava o Senhor ao amanhecer, e ao entardecer não retirava a sua mão. Nós tivemos ensinamentos aqui sobre a importância da oração, e você depois pode ir lá no YouTube, você vai ver e vai assistir detalhadamente, que se eu não me engano, foi até mesmo pelo Data Show, que nós aprendemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, e louvado seja Deus por isso. Você não está fraco porque está fraco. Você está fraco porque você tem alimentado mais a sua carne do que o seu espírito. Por isso que agora é importante nós entendermos isto. Você precisa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, se perguntar, ô fulano, ô Beltrano, falando para si próprio, do que você tem feito para alimentar o espírito que habita dentro de você. Nós somos espírito que possui uma alma,
que reside em um corpo. Mas pessoas, quando invertem isso, parece querer se tornar-se um corpo que possui uma alma e que parece que o espírito não é a parte mais importante. Em cima de tudo isto, nós então entramos e adentramos para aprendermos justamente sobre algo muito importante. Por quê? Porque olha só o que nós vamos darmos continuidade a ensinamentos novos. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Samuel 17, 28, 30. A Bíblia diz assim: Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens. Quem eram esses homens? Eram os soldados de Saul, que ficaram dizendo que tinham ouvido Saul dizer que quem vencesse o gigante iria casar-se com a filha do rei, iria morar no palácio e ficaria isenta a sua casa de todos os impostos. E aí ele vai dizer aqui de forma bastante clara, clica lá. E ele vai dizer: Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a peleja. O que é interessante é que Davi vai ter de confrontar, no bom sentido, os nascidos em casa, quer dizer, os que faziam parte da família. Não que os da tua casa sejam teus inimigos, teus adversários. Não é questão em relação a isso, não. O que vai acontecer aqui é que Davi primeiro vai ter que passar por etapas. Veja o que Eliabe, irmão mais velho de Davi, chegou a dizer para ele: pelo que se acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que descestes aqui, intrometido? O que é que você está fazendo aqui? Você não tem algo mais importante para fazer, não? Vai chamá-lo de intrometido. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas? Irresponsável. Imagine você estar diante de um exército, e quando você esperava do seu irmão que fosse palavras que te motivasse, que te incentivasse, que te encorajasse, que te colocasse para cima, agora de repente você está escutando exatamente o que Davi está ouvindo. Pare para pensar, como seria a sua reação? Como você iria se portar diante disso? Ah, pastor, olha, se isso acontecesse comigo, eu xingava, eu brigava, olha, eu perdi a cabeça. Pois é, pois a Bíblia diz aqui: eu conheço a tua presunção, chamou de presunçoso, e a maldade do teu coração, como se Eliabe soubesse quais eram as intenções do coração de Davi, pois descestes para ver a peleja. Veja que agora Davi está diante de uma situação, à sua frente a oportunidade para uma mudança de estação de vida, mas diante dos seus olhos aqueles que eram para apoiar, para incentivar, para motivar, para encorajar, para colocar para cima, agora são os primeiros a querer jogar uma pá de terra, para ver se entulha, para ver se impede o progresso de Davi. Às vezes você encontra pessoas na sua caminhada do mesmo jeito. Você está motivado, você está incentivado, nossa, vai dar certo. É uma ideia que vem na sua mente e você está certo de que vai dar certo. Só que às vezes você, sem perceber, acaba contando para as pessoas erradas. Às vezes você acaba confiando nas pessoas erradas. Às vezes pessoas que não são teus amigos, que se fazem de teus amigos. Que às vezes você, sem perceber, vai se abrindo para essas pessoas, e quando você menos percebe, você mesmo prepara aquelas pessoas para se tornar o teu próprio adversário. Veja que a Bíblia Sagrada diz o que foi que Davi fez. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Essa expressão, que fiz eu agora, dá a entender que era contínuo, em que os irmãos de Davi, vira e volta, ficavam pegando no seu pé. E aí ele continua dizendo: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Em outras palavras, eu queria entender por que tanta perseguição. Eu queria entender por que tanta inveja. Talvez, me perdoe, não estou colocando ninguém contra ninguém, está amarrado em nome de Jesus. Mas talvez você sinta uma certa inveja de pessoas da sua própria família. Não estou jogando você contra ninguém, me perdoe, mas estou sendo sincero pelo Espírito Santo, eu não conheço a sua vida.
E de repente você sente que há assim um arzinho de inveja. E isso te faz sentir-se muito para baixo, isso te faz sentir-se mal, isso te faz entrar em parafuso. É como se você não lesse o que está escrito. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Provérbios, está escrito, que a destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. A palavra destreza da obra quer dizer habilidade. Ninguém te inveja naquilo que você é ruim, te inveja naquilo que você é bom. E a Bíblia diz que isso vai atrair a inveja do seu próximo. No livro de Salmos, a Bíblia Sagrada diz, está escrito: e invejaram a Moisés no campo, o santo do Senhor. Não invejaram Moisés no fundo de uma rede e nem dentro de um quarto chorando. O invejaram no campo, e o campo é lugar de trabalho. A Bíblia Sagrada diz que José, todo motivado, incentivado, chegou a relatar os sonhos que Deus escrevera no seu coração. E a Bíblia diz, e os irmãos de José o invejaram. Está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz, no livro de João, está escrito: e invejaram a Jesus, porquanto tinham com que ele batizasse mais pessoas do que seus discípulos. Ponto e vírgula está escrito, sendo que a Bíblia diz, Jesus a ninguém batizou. Você não precisa ter feito nada para atrair a inveja de uma pessoa. Inveja é um defeito da personalidade. Inveja é um defeito de caráter. A inveja nada mais nada menos é a podridão dos ossos. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. Então veja que ele está dizendo: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto. E ele continua: e virou-se dele para outro e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Está aqui o segredo de como você lidar com pessoas assim. Não é batendo boca com elas, não é revidando, não é se deixando abater. Se você tem um propósito, você tem um alvo em Deus, no Senhor, e através dele vencer a batalha, faça como Davi: e virou-se dele para outro. Nem escuto a zoada da mutuca. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: eu também não. Diga glória a Deus por isso. Em outras palavras, nunca discuta seu problema com alguém incapaz de resolvê-lo. Isso daqui você precisa aprender. Meu Deus, você vive confiando a sua vida nas mãos de pessoas que não têm elas capacidade nem de guiar a própria vida. Você precisa vigiar. Isso daqui é um dos grandes segredos se você não quer arrumar problema para si mesmo. Cuidado, porque a Bíblia Sagrada diz em que as más companhias corrompem o bom costume. Cuidado, porque o errado nunca vai dizer que você está errado quando você estiver errado. E se o conselho que você busca, já o busca em quem estiver errado. Cuidado com isto. Como você pode querer buscar conselho na área em que você está sofrendo, se aquela pessoa com quem você quer se aconselhar ou já sofreu ou está sofrendo do mesmo jeito que você? Você precisa vigiar. Quem tem a mentorizar você? No livro de Deuteronômio, capítulo de número 20, versículo de número 2, está lá escrito, irmão Jorge. A Bíblia Sagrada diz sobre as leis da guerra. E Deus disse exatamente assim. Eu vou ler, eu sei decorado, mas eu vou ler para você ver que eu não estou falando de mim mesmo, mas pelo Espírito Santo de Deus. E será que, acontecerá que, e será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. O que ele está dizendo é: busque uma instrução, busque uma instrução, busque uma instrução, busque uma instrução, busque uma instrução. Se você não está sabendo lidar com esta área da sua vida, não confie a sua vida a qualquer um. Não confie a sua vida a pessoas despreparadas, pessoas que ao invés de te aproximar de Deus, faz é te distanciar de Deus. Na hora em que você cair, essas pessoas não estarão ali para lhe ajudar, não estarão ali para lhe colocar de pé.
De princípio elas fazem de você se sentir-se importante, e o que elas querem é motivar e ter a sua atenção. Mas depois que conseguirem te levar para o mesmo lamaçal, para a mesma pocilda, para o mesmo chiqueiro de porco, depois que você lá estiver, cumprindo-se o que está escrito, para você e para aquelas pessoas já não importa mais. Veja, em nome de Jesus, que Davi poderia ter muito bem se deixado levar, mas nunca discuta seu problema com alguém incapaz de resolvê-lo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ouviu esta? Nunca passe sua visão para quem não conhece, não consegue ver. Diga: eu nunca vou passar a minha visão para quem não consegue ver. Davi não passou a visão dele para os seus irmãos. Davi não passou a visão que ele tinha de derrotar o gigante, de vencer o gigante. Ele tinha uma visão, ele sabia mais ou menos pelo Espírito Santo o que haveria de fazer, mas ele não vai passar para os seus irmãos. Coloque isso no seu coração. Nunca passe sua visão para quem não consegue ver. Mas por quê, pastor? Porque um cego não pode guiar outro cego. Está escrito, Lucas capítulo 6, versículo 39. Se os soldados, que eram os irmãos de Davi, estavam 40 dias e 40 noites na peleja, e não tinham predisposição de acreditar que poderiam vencer o gigante, por que que ele, Davi, iria se deixar levar pelas palavras de seu irmão? Pessoas que nunca tentaram vão dizer que se você tentar, você não vai conseguir. E pessoas que um dia tentaram e não conseguiram, vai dizer que se você tentar, você também não vai conseguir. Levante essa cabeça, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, nunca passe sua visão para quem não consegue ver. José poderia ter evitado todo o sofrimento, ainda que Deus com certeza teria uma outra maneira de capacitar e preparar José para poder ele assumir a posição que Deus revelou através de um sonho. Mas foi ele falando às pessoas e que não conseguiam ver a visão que ele tinha. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Todo valente é estrategista. Diga: todo valente é estrategista. Lembre-se que eu falei uma vez aqui que não se vence a batalha só por vontade. Não se vence a luta só porque está dentro da luta. Você vence com estratégias. Você vence a batalha com estratégias. As minhas, as tuas, as nossas estratégias não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Primeiro, ele é inteligente. Olhe para o irmão que está do seu lado e dê uma olhada para ver se ele tem cara de inteligente. Pergunte para o seu irmão: você é inteligente? Você é inteligente? Primeiro, ele tende a surpreender o seu adversário com ações inesperadas. No campo de batalha você tem que ser a surpresa. No campo dos negócios você tem que ser a surpresa. Escute em nome de Jesus. Um soldado no campo de batalha, ele tem que surpreender o seu adversário com ações inesperadas. Quando você vai em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia Sagrada diz em que Golias foi-se ter para com Davi, mas está escrito, na Bíblia, está escrito, e Davi apressou-se para ter com Golias. Jamais Golias imaginava que Davi tinha pressa de vencer a batalha. Está escrito, eu juro por Deus, vou repetir, a Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel, capítulo de número 17, e foi ter Golias, filisteu de Gate, e foi ter Golias, o filisteu de Gate, com Davi. Mas a Bíblia diz, e apressou-se Davi para ter com o filisteu. Você precisa entender que em nome do Senhor Jesus de Nazaré, quem determina o tempo da batalha não é o inimigo, é você.
É você que determina o tempo da batalha. Você pode viver uma vida meia sola espiritual, ou você pode muito bem ficar trancando, quer dizer, em outras palavras, você pode muito bem sempre estar fechando matrículas, quer dizer, no mundo espiritual, deixando de orar, ou quando orar, orar de qualquer jeito, jejuar, mas quando jejuar, jejuar de qualquer jeito. Eu tenho 50 anos de idade, eu sei que parece ter 30, tudo bem, muito obrigado por isso. Amém? Deus abençoe vocês. Mas quando você tem pressa de vencer uma batalha, não é o você que importa, é o quão você almeja chegar do outro lado com a vitória na mão. Eu tenho 50 anos de idade, e eu louvo e exalto o nome do Senhor Jesus. A irmã Maria é uma pessoa que é lá de casa, e esses dias ela disse assim: é muito difícil acompanhar o ritmo desse pastor. Ele não para, ele não descansa, ele entra com um pé e sai para outro. Eu estou lhe dizendo isso, não tem nada a ver não. Mas eu aprendi que quão mais lento você for, quão mais devagar você andar, quão mais difícil ou quão mais demorada a vitória vai chegar. É você que determina o tempo que você quer passar diante dessa dificuldade. Se você não quer estudar mais do que os outros, então estude durante um ano, para no final do ano passar, para ter que não ficar de recuperação. E você vai ver que ficando de recuperação, você vai ter que estudar mais do que os outros. É isso que eu estou dizendo. A Bíblia Sagrada diz que ele tende a surpreender o seu adversário com ações inesperadas. Talvez o inimigo não espere que você se levante de madrugada para orar, porque você ama a sua rede, a sua cama como ninguém. Talvez o inimigo não espera com que você deixe certos alimentos de lado, porque você ama determinados alimentos como se fora dele não existisse outros. Eu não sei o que você precisa fazer, mas uma coisa eu sei: quando você é realmente inteligente, você é um valente estrategista, você surpreende o seu adversário com ações inesperadas. Você vem para a igreja quando a sua carne diz que você não deve vir. Você jejua quando a sua carne diz que você não tem que jejuar. Você lê a Bíblia quando a sua carne diz que você não tem que ler. Eu fui 5 dias para o monte, mas se você me perguntar: pastor, o senhor foi porque o senhor queria ir? Não, eu fui porque eu preciso. Eu fui porque eu preciso, irmão Jorge. Eu não sou tão novo. E eu sentir e sinto, porque eu não tenho aquela idade que eu tinha. Antes eu subia o monte até de costa, rindo e brincando. Hoje não. Hoje quando eu chego lá em cima, eu tenho que respirar, parar um pouco, depois botar o joelho no meio das pedras e ali orar. Meu Deus, o quão compromissado você está em vencer essa batalha. Qual é o teor de compromisso que você tem em vencer a guerra? Com todo respeito, você precisa ser uma pessoa comprometida para vencer na vida. Porque se você for só um crente meia sola, esquentador de banco e carregador de Bíblia, glória a Deus, aleluia, o diabo vai passar por cima de você. Qual é o seu grau de compromisso com a empresa que você tem? Talvez vai exigir de você leitura, dedicação, esforço e renúncia. Qual é o seu grau de compromisso que você tem consigo mesmo em mudar certas áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas? Qual é o seu grau de compromisso? 6 horas da manhã, às vezes 5 horas da manhã, você talvez esteja em casa nos domingos, eu já estou no meu lugarzinho secreto de joelho no chão. Qual é o seu grau de compromisso? Qual é o seu grau de compromisso com o seu cônjuge? Você é aquele que está ao lado para levantar quando ele estiver fraco? Ou você é aquele que acaba de jogar a última pasada de terra para enterrar? Qual é o seu grau de compromisso com seus pais? Qual é o seu grau de compromisso com seus pais? Você é aquele filho e que cumpre a palavra de Deus, que quer viver longos dias de vida na terra e os obedece? Ou você quer encurtar o seu tempo de vida na terra? Porque a promessa do Senhor é esta: filhos, obedecei aos vossos pais, se é que vocês querem viver longos dias de vida na terra. Qual é o seu grau de compromisso com a sua vida financeira?
É você gastar mais do que ganha. Qual é o seu grau de compromisso? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: eu tinha que ter ficado em casa hoje. Qual é o seu grau de compromisso? Qual é o seu grau de compromisso? Porque na verdade, valentes são estrategistas. Surpreende o seu adversário com ações inesperadas. Ele busca conhecer o seu inimigo. Olhe para cá, por favor, e preste atenção. Eu não sei se nós temos alguma bola ali da escolinha. Vê para mim rapidinho. Olhe para cá e preste atenção. Está no YouTube. Quando o meu amigo ensinou um pouco sobre demonologia, vocês lembram que nós aprendemos sobre a palavra diabo? Muitas pessoas ouviram, mas não aprenderam. Isso é importante. Isso é importante. Olhe para cá, por gentileza, em nome de Jesus. Nós aprendemos que a palavra diabo não é só uma pessoa, é uma ação. Preste atenção. Pode perguntar a qualquer erudito bíblico. Eu ensinei isso na faculdade. Pastores de várias denominações assistiram. Glória a Deus. E depois chegaram para mim e disseram: obrigado, meu pastor. Eu há tanto tempo não sabia disso. E o diabo fazendo de mim como uma bola de ping-pong. O nome diabo não é só uma pessoa, é também uma ação. Escute. O nome diabo não é só uma pessoa, mas é uma ação. Lembre, por favor, que eu ensinei isso aqui para vocês. Você tem que dividir da seguinte forma: dia e balo. Dia, traço, balo. É uma palavra grega. O que é interessante é que esta palavra, dia, quer dizer luz. Se nós apagarmos todas as luzes aqui da igreja e deixarmos somente aquela dali acesa, apaga para mim, por favor. Vai lá e acende essa daqui. Ou melhor, acende aquela de lá. Vai lá, preste atenção que eu quero que você atente isso no seu coração. Rapidinho lá, corre aí, obreiro, corre. Senão eu vou mais rápido que você e apago. Desliga tudo. Pode desligar. Claro que tem esta claridade. Agora liga daí. Liga daí. Pronto, fecha a porta, por favor. Claro que a porta é de vidro. Mas se ela não fosse de vidro, o que você acha que essa luz iria fazer? Ela iria manter-se presa lá do lado de dentro, ou ela iria procurar fendas por onde passar? Ela iria procurar fendas por onde passar. A Bíblia Sagrada diz: não deis lugar ao diabo. A palavra não deis lugar ao diabo é: não dê brechas ao diabo. Escute. Escute em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não dê brechas ao diabo. Dia, que quer dizer luz, que procura brechas por onde passar. E todas as brechas que aqui tiver, e a luz passar de dentro para fora, irá causar algum efeito aqui do lado de fora. Irá causar algum efeito aqui do lado de fora. Às vezes você está dando brecha e guarda mágoa, ódio, ira. Às vezes você está dando brecha por saber que você tem um chamado de Deus e não quer obedecer. Eu não sei qual é a brecha que você está dando. Porém, esta não é a parte pior da palavra diabo e das suas ações em relação às brechas que são dadas. Talvez uma má companhia, uma má amizade. Não sei, eu não vou ficar em jogo de adivinhação, porque quem vos fala é o Espírito Santo. Então a primeira palavra é dia, e a segunda pode ligar, e a segunda é balo. Balo, diga comigo, balo. Mais uma vez, balo. Não está fraco, eu acho que o ensinamento está muito fraquinho hoje. Mais uma vez, 1, 2, 3 e já. Balo. A palavra balo dará a entender de uma pessoa que tem na sua mão uma bola. Balo,
bola, que tem na sua mão uma bola, e esta bola você fica batendo ela continuamente no mesmo lugar. Água mole, pedra dura. Água mole, tanto bate, até que fura. Até que fura. O diabo vai te analisando, o diabo vai te estudando, e ele aos poucos vai te provando, te tentando, te ameaçando, te assustando, te apavorando. Ele vai analisando tuas atitudes, o teu comportamento, a sua forma de fazer. Ele percebe que você guarda certas mentirinhas, ele percebe que você, coisas que eu podia citar aqui, mas o tempo não dá, porque ainda tem muita coisa para aprender. Então o diabo vai, até que por conta do dia, fendas que foram abertas, ele adentra para o lado de dentro, adentra para o lado de fora, e começa a causar efeitos na sua vida. Você não quer mais orar como você orava, e você põe desculpa em tudo e em todo mundo. Você não lê mais a Bíblia como você lia antes. As coisas espirituais vão começando a deixar de ter sentido na sua vida. É muito fácil procurar um boi expiatório. A culpa é do fulano, a culpa é do beltrano, a culpa é do cicrano, quando na verdade você parece que ainda não entendeu, e que você precisa conhecer o seu inimigo, se você não quiser ser vencido por ele. Terceiro, ele jamais menciona a palavra fracasso. Todo valente é estrategista e inteligente, porque ele não menciona a palavra fracasso. O apóstolo Paulo dizia: pode dar no sangue, mas eu não desisto. Pode dar no sangue, mas eu não desisto. Eu não baixo a cabeça, eu não retrocedo. Eu já falei para vocês que cristão para trás só para pegar impulso. Diga glória a Deus por isso. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4 versículo 16: muitos sofrem por falta. Não sofremos pelos pecados que cometemos, porque todos somos pecadores. Sofremos porque falta conhecimento. Vamos aqui no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga visão. Se Davi não tivesse a visão, ele jamais teria chegado onde ele chegou. O que é visão? Capacidade de ver as diferenças. Preste atenção, porque ainda não estamos aprendendo sobre as qualidades de um destruidor gigante, não. Nós estamos nas preliminares ainda. Quando começarmos a adentrarmos no capítulo 17, e você vê que está lá cada uma das 12 qualidades, você vai dizer: por isso que nós tínhamos que aprender as preliminares, para depois passar para... Então diga visão. Visão, capacidade de ver a diferença. Primeiro, relacionamentos. Deixa eu te falar uma coisa. No seu ciclo de família, quem você acha que está tratando melhor? Os teus amigos ou os teus pais? No teu ciclo, preste atenção. Quem você hoje está dando mais importância? Os teus amigos ou os teus pais? Se você é uma pessoa que quer e diz que tem visão de um futuro, se você é uma pessoa que diz: vou estudar, vou me informar, é visão. Amém, glória a Deus. Mas toda pessoa que possui uma visão começa em saber, ter a capacidade de ver as diferenças. Primeiro, em relacionamentos. Quem você trata melhor em relação ao cônjuge? Os de fora ou os de dentro? Como é o seu tratamento com o seu marido? Qual é o seu tratamento com a sua esposa? Como é que você se relaciona a ambos? Vá para o inferno, vá você primeiro, depois eu chego. É assim? Pois o teu casamento está correndo um sério risco. Está doente, está enfermo. Quando um casal já não mais se respeita, e eles agora estão falando palavrões, não é que o amor se acabou entre ambos, mas alguma coisa precisa meio que cair a ficha naquele relacionamento. Porque eu não vejo o Espírito Santo falando palavrões. Eu não vejo o Espírito Santo num relacionamento falando xingamentos, pois eu falo mesmo. E olha, o Senhor não sabe o tamanho dos palavrões que eu falo, pois você limpe a sua boca, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito no Novo Testamento: as tuas palavras têm que ser temperadas com sal. As suas palavras têm que ser temperadas com sal.
Então você precisa vigiar. Fazer como o salmista Davi: põe, Senhor, um anjo na minha boca, a fim de que eu não fale palavras torpes. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão no poder das palavras. A Bíblia Sagrada diz que o ventre se alimentará das palavras que saírem de sua boca. O Senhor Jesus Cristo disse, ensinando acerca de ter amaldiçoado uma figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Ele não pegou o machado, ele só disse, ele só falou. E o que é que você acha que o teu marido sente quando você o xinga? O que é que você acha que a tua esposa sente quando você o xinga? O que é que você acha que os teus pais sentem quando você os desrespeita? Visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque você deve saber que Davi tornou-se um destruidor de gigante, primeiro, por ter obedecido a ordem dos seus pais. Está na Bíblia. A Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele não tinha obrigação de fazer mandado para os seus irmãos. Ele tinha a responsabilidade dele. Por isso que os seus irmãos vão dizer: o que fazes aqui? Onde deixastes as poucas ovelhas de nosso pai? Está na Bíblia. E a Bíblia diz que o pai de Davi mandou chamá-lo, tirou-o de sua ocupação e vai torná-lo empregado de seus irmãos. E vai dizer a Davi: Davi, leve essa ênfase de farinha, leve esse pão tostado e este queijo, leve aos homens de guerra e leve aos teus irmãos também, e traze-me notícia dele para mim. Sim, senhor, meu pai. Em outras palavras, Davi vai ter que ser empregado para os seus próprios irmãos. E foi disso que fez dele um destruidor de gigante. Porque ele, Davi, não desobedeceu aos seus pais. Não deu aos seus pais uma resposta que às vezes você, filho ou filha, pode estar dando nesse momento. Escute em nome de Jesus. Escute em nome de Jesus. Relacionamento. Segundo, colegas e amigos. As más companhias corrompem o bom costume. Diga isso para o seu irmão: as más companhias corrompem o bom costume. Diga-me com quem tu andas. Quem com porco anda, farelo come. Vou repetir mais uma vez, você parece que não escutou. Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. As más companhias, está escrito, as más companhias corrompem o bom costume. Em nome de Jesus, a Bíblia diz para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Se você não está forte de uma forma espiritual, não se acompanhe com pessoas que podem passar a perna em você e depois você simplesmente perceber que elas não se importam com você. A Bíblia diz: por que Pedro negou Jesus? Ele foi advertido: Pedro, Satanás pediu ao Pai para te peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei por ti. Todo mundo fala essa parte. Leia a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada diz, irmão Ravel, está escrito em que Pedro, está escrito exatamente assim: e tendo Pedro se assentado ao redor da fogueira para se esquentar, vieram até ele e lhe perguntaram: não és tu um de seus discípulos? Cuidado, muito cuidado, porque a Bíblia Sagrada diz que Pedro agora vai ser tentado justamente por estar em meio às pessoas que não era para ele estar. Cuidado, amigos, a quem você dá. Cuidado com colegas, não amigos. Cuidado com colegas a quem você dá acesso.
Colegas não te ensinam a ser desobediente a teus pais. Colegas não te fazem desafios de amor. Colegas não fazem nada disso com você. Colegas, em nome de Jesus, escute. Colegas nos desaproxima de Deus. Colega corrompe. Amigo nos aproxima de Deus. Mas amigo, até onde eu sei, só existe um: Jesus de Nazaré. Ninguém tem melhor amigo do que este, do que dar a sua própria vida. Por quem? Pelos seus amigos. Quem hoje você e para você é mais importante? Você sabe diferenciar esta visão? Profissionalismo. 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 Você é um profissional ou um amador? Porque Davi precisou ser profissional naquilo que fazia. Ele falou para Saul: porque vem o urso, vem o leão, para devorar as ovelhas de meu pai, mas eu não as permiti que mal nenhum a elas fizessem. Profissionalismo. O profissional é aquela pessoa que é capaz de não correr a distância, mas saber lidar com as diferenças. Isto é visão. E para nós terminarmos hoje, em nome de Jesus, você pode ler aí embaixo para mim, por favor. 1, 2, 3 e já. O que é visão? Capacidade de ver o que ninguém vê. O exército de Israel viu a Golias. Davi viu a recompensa. No que tem focado os teus olhos? No que tem estado a tua visão? Espero que esta noite o meu amigo tenha falado com você. Eu queria nesse momento orar com você em nome de Jesus. Eu queria juntos buscarmos a presença de Deus e combatermos o bom combate. E guerrearmos a guerra e vencermos a batalha. Eu queria que você, no nome de Jesus, entrasse comigo nessa batalha. Mas você tem que estar internamente revoltado contra essa situação para que ela possa mudar. Eu só vou terminar, eu vou passar rápido, porque eu quero terminar algo aqui para você. Diga flexibilidade. Diga suas árvores flexíveis não se quebram quando o vento sopra. Você é flexível ou inflexível? Você é flexível ou radical? O valente não anda desarmado, pois ele luta para defender e proteger o que é seu. Você tem o nome de Jesus. Diga: eu tenho o nome de Jesus. E aqui vem receita para conseguir o sucesso rápido e duradouro. E o que é que eu faço? 500 gramas de habilidade, 200 gramas de trabalho duro, 750 gramas de projetos. Misturar tudo muito bem com interesses e amigos. Deve se manter sempre muita persistência. Repetir durante anos, sempre com boa disposição. Você quer vencer? E você quer vencer? Você conhece alguém? Olha o que a Bíblia diz. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Provérbios 22, 29. Exemplo de um valente. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você não é mais criança. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é mais criança. Mais uma vez, você não é mais criança.
Criança é que dorme o dia todo porque, meu Deus, você tem que saber assumir responsabilidades. Se você é uma pessoa que não sabe assumir responsabilidade, então você é um âncora. Repito, se você é uma pessoa que não sabe assumir responsabilidade, então você não é um leme, você é âncora. E para não ficar com essa cara de raiva olhando para mim, diga para a pessoa que está do seu lado: se você não sabe assumir responsabilidades, você é um âncora. Mais uma vez. Vem cá, Wellington. Aqui não. Não, porra, vai me pegar. Aqui. Você lembra? Então vai para frente. Quem é você para o seu? Se você não sabe assumir responsabilidade, você não é leme, você é âncora. Sabe para que serve uma âncora? Para parar o navio. As ondas batem de um lado para o outro, e com o tempo a funilaria do navio vai de água abaixo. As estruturas ficam desestabilizadas e a coisa pega. Olha para cá, por gentileza. Se você é aquela pessoa, preste atenção, eu vou mostrar, olha para cá, presta atenção. Isso aqui é a tua vida. Se você é o tipo de pessoas que só sabe fazer as coisas abaixo de motivação, mais ou menos assim. Vamos, vai dar certo. Vamos, vai dar certo. Vamos. Tá chegando. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: sai de perto de mim, âncora. Diga de novo: sai de perto de mim, âncora. Isso aqui é muito sério. Casais que não oram juntos não crescem juntos. Casais que brigam e não conversam é âncora. Isso daqui é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Quem está puxando quem? Quem está motivando quem? Que esta imagem nunca mais saia da tua cabeça. Porque se até hoje você tem a idade que tem e nunca construiu nada na vida, é porque você precisa mudar e deixar de ser âncora. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se você não mudar, eu vou sentar no outro lugar. Só quem é valente lê. Quem não é, não precisa ler não. 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Tá fraco? 1, 2, só os homens. 1, 2, 3 e já. Não vou dar nem oportunidade para as irmãs, para elas não ficarem com vergonha. Amém, irmãs? Os homens de novo, só para causar pavor. Só os homens. 1, 2, 3 e já! Uhul! Vou dar uma chancha. Só as lavradas, remidas, compradas no sangue de Cristo. 1, 2, 3 e já! De novo. Para não ficar em desvantagem a terceira vez. Como sempre nós perdemos de novo.
valentes de Deus. 1, 2, 3, toda a igreja. Sacode esse irmão e diga: eu sou um valente de Deus. Se levanta em nome de Jesus. Você vai procurar 2 pessoas, sair do teu lugar e olhar para a cara dessa pessoa e dizer: seja um valente. Sai do lugar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Valente de Deus, guerreiro de Deus. Tchau em nome de Jesus.